Bom dia, boa tarde, boa noite. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, capítulo 36 de Ezequiel, no projeto Leia a Bíblia Comigo. Diz o texto da palavra do Senhor: Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Visto que diz o inimigo contra vós outros, bem feito, e também os eternos lugares altos são nossa herança. Portanto, profetiza e dize: Assim diz o Senhor Deus: Visto que vos assolaram e procuraram abocar-vos de todos os lados, para que fosseis possessão do resto das nações, e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo, portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e desolados, e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma para despovoá-la e saqueá-la. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales: Assim diz o Senhor Deus: Eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesma. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, sim, toda as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, eles se multiplicarão e serão fecundos, fá-los-ei habitar-vos como dantes, e vos trarei melhor do que outrora. E sabereis que eu sou o Senhor, né? Então, o capítulo 36, ele é a promessa da restauração do povo de Israel lá no exílio, né? Tem que ler lendo, lembrando que Ezequiel está no cativeiro com o povo de Israel que foi levado cativo, e agora Deus então está animando o povo que estava lá cativo, fazendo a promessa para que eles voltariam, que eles edificariam, habitariam novamente a terra, né? Verso 12. Farei andar sobre vós, homens, o meu povo de Israel, eles vos possuirão e sereis a sua herança, e jamais os desfilhareis, né? Desfilhar é desembaraçar, separar, jamais os separarei, né? É o que o Senhor está falando aqui. Assim diz o Senhor Deus: visto que te dizem, tu és terra que devora os homens e és terra que desfilha o seu povo, terra que separa o povo, né? As nações vizinhas, elas acabaram fazendo uma infâmia contra o povo de Deus. Eles diziam que o povo de Deus era um povo amaldiçoado por causa da disciplina que Deus colocou sobre eles, né? Então Deus está fazendo esse contraponto aqui, né? Verso 14. Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem separarás mais o teu povo, diz o Senhor Deus.
nem te permitirei jamais que ouças a ignomínia, que é infâmia pública, tá? Ignomínia significa infâmia pública dos gentios. Não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles contaminaram com os seus caminhos as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Então, queridos, o contexto é: as nações vizinhas faziam uma infâmia pública contra o povo de Deus. Dizia que o povo era um povo amaldiçoado. E Deus aqui está falando para Ezequiel, ele é o mensageiro de Deus ao povo que estava lá no exílio, lá no cativeiro. E ele está dizendo para o povo: olha, derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Esse foi o pecado do povo, que o povo estava sendo disciplinado, Eles idolatravam a criatura no lugar do Criador e ainda profanaram o templo, ainda fizeram pior, derramaram sangue, nos holocaustos, sangue inocente, sacrificaram crianças para os ídolos, Então foi por isso que Deus veio sobre eles para discipliná-los, Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Então o povo de Israel foi levado cativo, foi separado, foi espalhado, Verso 20: Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Além de tudo, ainda causaram essa infâmia no nome do Senhor. Mas, verso 21, tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Onde eles chegavam, eles continuavam na idolatria, idolatravam, não eram fiéis a Deus, não davam testemunho de fidelidade ao Deus vivo e verdadeiro. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde foste. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O verso 27 acontece com a vinda de Jesus, com o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste, a presença do Espírito Santo em nós é o cumprimento desse versículo 27. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós.
multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiveram restado ao redor de vós saberão que eu sou o Senhor. Reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitada pela casa de Israel, que lhes multiplique eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Então, queridos, o capítulo 36, ele fala para nós da restauração de Israel. A história conta que em 539 a.C., Ciro Persa conquistou a Caldeia e permitiu que os judeus retornassem para sua terra para reedificar a nação, né? A construção das cidades, a construção do templo. Então o povo foi totalmente restaurado 70 anos depois, né? E os pagãos, que não conheciam Deus, eles tinham esse entendimento de que o povo judeu era um povo amaldiçoado, né? Mas não era um povo amaldiçoado, era um povo que estava sendo disciplinado por Deus. O convite de Deus sempre é para o arrependimento, para o abandono da idolatria, né? A grande problemática era o povo se deixava levar, se influenciava pelas nações pagãs, idolatrava a criatura no lugar do Criador, sacrificava, né? Fazia holocaustos, né, de crianças, né, no lugar daquilo que Deus havia mandado, né? Deus havia mandado sacrificar, derramar sangue de animais, não de seres humanos, né? Então eles profanaram a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, e por conta disso eles foram disciplinados, né? Eles sofriam então a infâmia pública, que é a ignomia, né? Eram menosprezados por todos os povos ao redor, mas Deus estava no controle, né? Tudo o que lhes aconteceu era a mão de Deus disciplinando. E nesse capítulo, a gente tem ali do verso 25 até o verso 27, a promessa de que chegaria um tempo, um momento em que Deus enviaria o seu Espírito, e isso acontece com a vinda, com o advento de Jesus Cristo, né? Acontece lá no Pentecoste, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado, né? E aí a gente tem esse texto muito bem claro para nós, né? O apóstolo Paulo dizendo para nós lá em 1 Coríntios, né? Não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo. No momento em que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos, Pai, nessa manhã. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por esta palavra, por esta promessa de restauração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem derramado constantemente o teu Espírito Santo para aqueles
que em Ti creem, Pai. Aqueles que se submetem, aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, como diz o texto em João 1,12, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E nesse momento, Pai, que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, o Teu Santo Espírito passa a ser presente nas nossas vidas, nos orientando, nos conduzindo, nos mostrando o caminho a seguir, nos dizendo, Pai querido, o entendimento, nos fazendo entender, Pai, a Tua palavra. Nós somos gratos a Ti, Pai, por conta dessa ferramenta preciosa que é o discernimento, o entendimento, a sabedoria advinda do Teu Espírito Santo, Pai, que nos ensina, que nos instrui, que nos ajuda a discernir entre o mal e o bem, que nos ajuda a discernir, ó Pai, entre a Tua vontade e aquilo que não é vontade do Senhor. Pai, que nos ajuda a compreender, ó Pai, os Teus mandamentos. Obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo, Pai. Muito obrigada, Pai. Agora, meu Senhor, nesse dia que se inicia, quero apresentar a Ti, ó Pai, a minha vida e Te pedir, ó Deus, ser presente comigo nesse dia, Pai, que o Teu Santo Espírito tenha acesso ao meu coração e à minha mente e que eu possa ouvi-lo e discernir com clareza, Pai, toda a orientação que o Senhor tem para mim nesse dia, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelos meus amigos de perto, os amigos de longe. Eu oro a Ti, ó Deus, pelos meus irmãos e as minhas irmãs. Eu coloco diante de Ti, Senhor Deus, a vida da minha sobrinha Carla Fabiana na luta contra o câncer. Que o Senhor, ó Pai, promova para ela paz, consolo, ousadia, esperança e, acima de tudo, Pai, coragem para essa luta tão tremenda que é, Deus. Abençoa a vida do pastor Marcos, sua esposa, Pai, seus filhos, ó Deus, que o Senhor esteja sustentando e confortando a vida do Teu servo, Pai. Ajuda ele também, Deus, nessa batalha contra o câncer, Pai. Tenha misericórdia, Deus querido, ajuda Teu filho, Pai. Provê para a vida dele todas as necessidades, ó Deus. Também oro pela minha sobrinha, a Melissa, Pai, por aquela paralisia do seu rosto. Ó Deus de poder e de graça, cura, Pai, porque Tu és o Jeová Rafa, o Deus que nos cura. Cura toda aquela paralisia, Deus. Dá a ela um restante de gravidez abençoada, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Que a Sara possa chegar, ó Deus, com graça, com alegria, trazendo, Pai, a felicidade que nós tanto almejamos, Pai, com a chegada dela, Deus. Abençoa a vidinha da Sara, Deus. Nós a colocamos diante do Senhor, ó Pai. Cuida, Deus querido, nesse dia, no dia de hoje, dos meus filhos e filhas, genros e nora, meus netos, ó Pai. Apresento a Ti a vida deles e que a presença do Espírito Santo seja constante, orientando, instruindo, conduzindo, ensinando, Pai, os Teus filhos, ó Deus. Abençoa a vida deles, Senhor. Nos ajuda, Pai. Abençoa meu Pai. Dá a ele a alegria de viver todo dia, a alegria de viver com os netos, os filhos. Paizinho querido, estenda a sua saúde, que ele tenha vida com saúde, Pai. Cuida dos meus irmãos e irmãs. Deus, nós colocamos a vida do projeto, as famílias do projeto, cada criança que chega por aqui, ó Deus, que ela possa ser alcançada pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Deus. E envolve, Senhor Deus, cada família debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu cuidado, meu Senhor. Cuida, Deus, da nossa equipe, Deus, abençoa a vida da Deise, Pai, regula ali aquela diabetes, Deus, levanta a Deise, Pai, daquele monturo da enfermidade, que a Tua filha possa, Deus, retornar ao trabalho, Deus, com saúde, Senhor. Cuida cada professor, cada equipe, a equipe de cozinha, a equipe de pão, que o Senhor esteja, Pai, protegendo, cuidando, dando ousadia, dando, Senhor Deus, coragem, Pai,
Ó Deus de poder e de graça, abençoa a vida do meu esposo, dando a ele também, na sua luta, coragem e ousadia, Pai. Conforta seu coração, consola, Pai, e encoraja teu servo a seguir, ó Deus, firme na batalha, Deus. Nos abençoa, Pai, nessa missão de levar esperança ao coração da criança. Nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós e nos ensina o caminho a seguir no dia de hoje. Nós te pedimos isso, Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, até amanhã, se Deus nos permitir.